Oi gente, sou Dani Cangiani e estou aqui novamente para avisar que acabei de gravar mais um vídeo aqui no canal. E hoje vamos falar sobre a incidência radiográfica do úmero e aquela revisada de anatomia. Então não perde, vamos conferir? Então vamos dar início à nossa aula falando sobre incidências radiográficas do úmero e aquela revisada de anatomia. Então se inscreva no canal, ative o sininho e deixe aquele seu like. Vamos falar então do úmero, que é o osso do braço. Ele que é um osso longo, possui aí duas extremidades, a epífise proximal e distal e a diáfise, que se refere ao corpo. Na parte superior proximal, o úmero se liga à escápula na cavidade glenoidal e forma a articulação do ombro. Na extremidade inferior, que se refere à distal, ele se liga aos ossos do antebraço, una e rádio, formando aí a articulação do cotovelo. Possui uma articulação sinovial, se caracteriza por uma cápsula fibrosa que contém líquido sinovial, que é livremente móvel ou diartrodial. O tipo de movimento é esferoidal e os que permite grande liberdade no movimento. Abdução, adução, circundação, rotação medial e lateral. Uma das suas funções é a sustentação, serve de arcabouço para diversas e outras estruturas que se ligam e se fixam nele, como músculo branquial, deltoide e também ligamentos como o colateral radial e o colateral unar. Então agora vamos ver a anatomia e seus acidentes ósseos. Temos aí a cabeça do úmero, colo anatômico, tubérculo menor, crista do tubérculo menor, o sulco intertubercular e o tubérculo maior, o colo cirúrgico, crista tubérculo maior e a tuberosidade deltóidea. Lembrando que essa é uma visão anterior do úmero, então temos aí na parte distal, margem medial, face anterior medial, a fossa coronóidea, temos aí a crista epicondylar medial, o epicôndilo medial, a tróclea do úmero, o epicôndilo do úmero, o capítulo do úmero, epicôndilo lateral, a fossa radial e a crista supraepicondylar lateral, face anterior lateral e a margem lateral. Então essas são as estruturas numa visão anterior do úmero. Agora, numa visão posterior, podemos observar aí o tubérculo maior, a cabeça do úmero, o colo anatômico, o colo cirúrgico, o sulco radial e o corpo do úmero. Temos aqui na parte distal a face posterior, crista supraepicondylar medial, crista supraepicondylar lateral, o epicôndilo lateral, tróclea do úmero, sulco unar, epicôndilo medial e fossa do olecrano. Então vamos agora para uma vista de uma radiografia de ombro, um AP, realizada em uma rotação externa para colocar o úmero em uma posição de AP verdadeiro frontal. A localização relativa dos tubérculos maior e menor é importante na determinação de uma incidência frontal verdadeira, ou uma incidência AP verdadeira na região proximal do úmero. Então vamos reconhecer algumas estruturas. Temos aqui a cabeça do úmero, o colo anatômico, o colo cirúrgico, o corpo, tubérculo menor, sulco intertubercular, tubérculo maior. E agora, numa visão de um AP de úmero, na radiografia em rotação externa, o tubérculo maior, que é o A, se localiza anteriormente em uma posição neutra, agora visto lateralmente em perfil. O tubérculo menor, que é o B, agora está anterior e medial ao tubérculo maior. Então, essa seria a radiografia de rotação externa do AP do úmero. Agora, numa rotação interna, para a posição em rotação e a mão e o braço são rodados internamente até que os epicôndilos da região distal
do húmero estejam perpendicularmente ao receptor de imagem, o que coloca o húmero em uma incidência lateral verdadeira. Então, o perfil do húmero é simplesmente fazer a rotação interna do braço, como podemos observar na imagem. Temos agora uma incidência neutra, que é apropriada aí para o paciente traumatizado, quando não é aconselhável realizar rotação. Os epicôndilos da região distal do húmero aparecem em um ângulo aproximadamente 45 graus em relação ao receptor de imagem. A palma da mão voltada para dentro na direção da coxa, né? A posição neutra fica aproximadamente ao meio caminho entre as posições de rotação interna e externa, e o tubérculo maior é anterior, mais lateral, e o tubérculo menor, como pode ser visto aqui na figura ao lado. Então, ela é mais anterior e o tubérculo menor mais lateral. Então, temos a nossa incidência AP de húmero. A distância foco-filme vai ser de 1 metro. Os receptores de imagem pode ser 30 por 35 ou 35 por 43, com o uso da grade longitudinal, com a nossa variação de 70 a 85, dependendo se o sistema for analógico ou digital. Posicionar o paciente ereto ou em decúbito dorsal, pois pode ser feito em decúbito. Ajustar a altura do chassi e de que modo que as articulações do ombro e o cotovelo estejam equidistantes às extremidades do receptor de imagem. Então, rodar o corpo para o lado afetado a fim de colocar o ombro, a região proximal do ombro, em contato com o receptor de imagem ou chassi, alinhar o húmero com o eixo longitudinal para incluir as articulações do ombro do cotovelo e estender a mão e o antebraço até o ponto que o paciente possa tolerar e realizar a rotação externa. O raio vai ser perpendicular no ponto médio do húmero, colimar ambos os lados das margens das partes moles do húmero e suspender a respiração durante a exposição. Por que suspender? Porque o paciente ele pode respirar e provocar um movimento, né? Fazendo aí um borramento na imagem. Então, aqui seria a colimação e você realizaria a exposição. Então, temos aqui a nossa radiografia final, com algumas estruturas já anteriormente faladas. A anatomia demonstrada vai ser a incidência em AP, né, que mostra todo o húmero, incluindo as duas articulações do ombro e do cotovelo. As indicações clínicas serão fratura, luxação do húmero, processos patológicos, incluindo aí osteoporose. Então, essa será a sua radiografia final, quando o seu paciente não tiver nenhuma fratura visível, né? Agora vamos ver a incidência lateromedial do húmero, rotação interna. Nossos fatores técnicos, né, vai ser sempre de 1 metro. A variação do receptor de imagem de 30 por 35 e 35 por 43, com uso de grade na longitudinal. Posicionar o paciente ereto, rodar internamente o braço para que fique em incidência lateral e coloque aí os epicôndilos, né, perpendiculares ao receptor de imagem. Caso o paciente não consiga fazer esse posicionamento, temos aí uma segunda opção que veremos mais à frente. Então, o RC, o raio central, será perpendicular, direcionado ao ponto médio do húmero. Colimar os 4 lados para as margens das partes moles do húmero, de modo que inclua a articulação do ombro e do cotovelo. E o comando será suspender a respiração durante a exposição, para não gerar aí borramento ou artefatos. Temos aí também a incidência lateromedial com paciente decúbito dorsal, também pode ser feito em decúbito. E a nossa segunda opção, que é a incidência médio-lateral, colocar o paciente de frente para o receptor de imagem e uma posição oblíqua de 20 a 30 graus em relação à rotação OP, para permitir assim o contato do húmero ao receptor de imagem de modo demonstrado
e flexionar o cotovelo em 90 graus, certificando aí que as articulações do ombro e o cotovelo estejam incluídas. O raio central será direcionado ao ponto médio do húmero. E a nossa radiografia final será esta aqui, né? Temos aí a visualização da cabeça do húmero, a diáfise e os epicôndilos sobrepostos. A anatomia será todo o húmero, incluindo as articulações do cotovelo e ombro. E as indicações clínicas será a fratura, a luxação do húmero, processos patológicos, incluindo aí a osteoporose. Temos aí o perfil com raios horizontais, né, para pacientes sem traumatismo. O posicionamento vai ser com o paciente em decúbito dorsal, né? A radiografia com raios horizontais. O suporte sobre o braço, né? Flexionar o cotovelo, se possível, mas não tentar rodar o braço. Colocar com cuidado o receptor de imagem entre o antebraço e o tórax, né? O topo direcionado para a fossa axilar. E o raio central será perpendicular ao ponto médio dos terços distais do húmero. Colimar as margens de parte moles, né? E nossa radiografia final será esta. Temos aí a visualização do olecrano, incisura da tróclea e o corpo da diáfise. As indicações serão as mesmas, né? Fraturas, luxações e processos patológicos. Temos aqui esse perfil transtorácico, como vemos na imagem. E colocar o paciente ereto, um decúbito dorsal, a incidência lateral com o lado afetado mais próximo ao receptor de imagem, o braço afetado do lado do paciente em rotação neutra e baixar o ombro se possível, elevando aqui o braço oposto, fazendo uma flexão sobre a cabeça, né? E o raio central vai ser na porção média do húmero, que está em contato com o receptor de imagem. Então temos aqui a colimação. Você vê que a colimação vai daqui das axilas, né? E vem até mais ou menos as cristas ilíacas. Então você tem que ter a noção de projetar o raio atravessando o tórax para pegar aqui a porção média do húmero. Então, optando aí pelo um transtorácico, então temos as duas situações, né? O paciente em pé e o paciente em decúbito. E nessa radiografia será possível visualizar a articulação do ombro e a articulação do cotovelo. Então essa será a radiografia final. Vamos falar um pouco das fraturas do húmero proximal. A classificação de Ni é baseada na rotação anatômica dos 4 segmentos principais do húmero proximal, como o colo anatômico, o colo cirúrgico e as tuberosidades, maior e menor. Então temos aqui 2 partes, nenhum fragmento deslocado, né? Temos aqui o colo cirúrgico, tuberosidade maior. Temos aí com 3 partes, são definidas por 2 fragmentos deslocados, mas a cabeça do húmero permanece em contato com a glenoide. Então aqui, 3 partes, né? 1, 2, 3. Temos 4 partes, são definidas por 3 ou mais fragmentos deslocados e o deslocamento da superfície articular da glenoide, né? Temos aqui, então, os fragmentos do colo, tuberosidade maior, tuberosidade menor, né? Então, essa é a classificação das fraturas de Ni, baseada na relação anatômica dos 4 segmentos principais. Então, temos aí 2 partes, com 3 partes e 4 partes. Então, temos aí uma fratura de 4 partes do húmero proximal. Temos agora a classificação AO, que divide a fratura de acordo com sua localização, com a energia do mecanismo do trauma, com traço de fraturas, né? Então, a fratura pode ser transversa, oblíqua ou espiral. Então, temos aqui a imagem de uma radiografia, né?
de uma fratura em espiral, né? Onde há o deslocamento dos fragmentos, né? Em resumo, a fratura pode ser proximal, medial ou distal, como vemos aqui, uma fratura medial. Só para a gente visualizar, uma fratura do terço distal, a porção distal do húmero, em 3 partes, né? Só para a gente ter noção, mais ou menos uma fratura do húmero distal, que tem aí inúmeras classificações que veremos em uma próxima aula falando só de fraturas. Então essas são as nossas referências, espero ter ajudado. Obrigada por assistir, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar aquele seu like para que a gente possa fazer mais vídeos como esse. Até o próximo vídeo, tchau, tchau!